buscando fortalecer a defesa contra possíveis invasões estrangeiras, repassando o governo interino do Rio de Janeiro a seu primo Tomé Correia de Alvarenga. Porém, antes disso, ele aprovou um novo imposto sobre a produção de cachaça, medida que gerou grande descontentamento entre os produtores locais. Os produtores locais, liderados por figuras como Jerônimo Barbalho, consideraram a medida ilegal e prejudicial aos seus interesses econômicos, gerando descontentamento generalizado. 112 senhores de engenho se reuniram secretamente para organizar uma revolta conjunta. Em novembro de 1660, os revoltosos marcharam de São Gonçalo, em Niterói, em direção ao Rio de Janeiro, destituindo o governador interino Tomé Correia de Alvarenga, primo de Salvador Correia de Sá, assumindo o controle da cidade. Liderados por André Vidal de Negreiros e Jerônimo Barbalho, tomaram o controle de algumas áreas da cidade e atacaram os armazéns de cachaça. Durante a ocupação dos revoltosos, as casas da família de Salvador Correia de Sá foram saqueadas. Além disso, enviaram Alvarenga para Portugal com uma lista de demandas e acusações contra sua família. Após a deposição, Agostinho Barbalho Bezerra foi nomeado governador, mas devido à sua postura conciliadora, recusou o convite, mas foi coagido e forçado a aceitar. Com o passar do tempo, ele foi substituído por seu irmão, Jerônimo Barbalho, em 6 de fevereiro de 1661. Jerônimo adotou medidas autoritárias, perseguindo aliados do antigo governo e jesuítas. Em abril de 1661, impedido de retornar durante o conflito, Salvador Correia de Sá retornou ao Rio de Janeiro com uma força militar composta por tropas de São Paulo e da Bahia. Ele rapidamente retomou o controle da cidade, enfrentando pouca resistência. Prendeu os líderes da revolta, retomou o posto de governador e executou Jerônimo Barbalho, acusando-o de traição. Após reprimir a revolta, Salvador Correia de Sá foi acusado de abuso de poder pela coroa portuguesa, incluindo a execução de Jerônimo Barbalho, o que foi considerado excessivo. Acabou sendo afastado do cargo pelo Conselho Ultramarino. Os demais líderes da revolta foram perdoados. Em 1661, a rainha de Portugal, Regente Luísa de Gusmão, revogou as proibições e liberou a produção de aguardente no Brasil. Muitos revoltosos receberam condecorações oferecidas pela coroa de Portugal. A revolta da cachaça, embora tenha sido suprimida, deixou marcas profundas na história do Brasil. Ela revelou as tensões e a insatisfação dos colonos com os altos impostos e a busca por maior autonomia. A revolta também fortaleceu o sentimento de identidade nacional. O provedor da alfândega, em 1661, registrou a construção de novos armazéns reais no porto, conforme documentos da Fazenda Real. A expansão das estruturas portuárias, ordenada pela coroa portuguesa, visava atender ao crescente fluxo de mercadorias documentado nos registros alfandegários. Em 1662, registros da Provedoria da Fazenda Real documentam o estabelecimento de rotas regulares de comércio com o sul colonial. O contrato de fornecimento de charque, firmado entre comerciantes e a Câmara, garantia o abastecimento regular da crescente população urbana do Rio. O governador Pedro de Melo, em 1663, supervisionou o reforço das fortificações da Baía de Guanabara, documentado em cartas ao rei. A coroa portuguesa estabeleceu um sistema regular de patrulhas marítimas, registrado nos documentos militares da época, para proteção contra corsários holandeses e franceses. Os lampiões de azeite de peixe foram a primeira forma de iluminação pública no Rio de Janeiro colonial, instalados em 1663, principalmente nas proximidades das igrejas e construções governamentais. Escravos designados como acendedores mantinham os lampiões acesos, carregando escadas de madeira e recipientes com azeite de peixe, durante o entardecer nas ruas estreitas. A iluminação concentrava-se também no Paço dos Governadores e principais pontos administrativos, criando pequenos núcleos de luz em meio à escuridão da cidade colonial. Os lampiões funcionavam do anoitecer até meia-noite, proporcionando iluminação limitada que permitia o movimento de autoridades e patrulhas nas principais ruas.
Salvador Correia de Sá e Benevides ordenou, em 1665, a construção do galeão Padre Eterno, registrada em documentos oficiais. O mestre construtor naval português Francisco Madeira supervisionou a obra do maior navio, até então construído nas Américas, conforme registros do Arsenal Real. A região consolidou sua importância como centro produtor de açúcar em 1667, com diversos engenhos em plena atividade produtiva colonial. Em 1668, a coroa portuguesa estabeleceu normas específicas para controlar a produção e exportação da aguardente colonial, regulamentando seu comércio crescente. O vibrante comércio de cachaça recebeu regulamentações que visavam garantir a qualidade do produto e a eficiente arrecadação de impostos coloniais, organizando este importante setor. Em 1669, a Câmara do Rio de Janeiro desenvolveu um sistema detalhado para documentar o crescimento comercial e a evolução demográfica da cidade. Os registros administrativos tornaram-se fundamentais para a gestão colonial, permitindo um controle mais efetivo sobre a produção agrícola e o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 1670, consolidou sua posição como o principal entreposto comercial na região do Prata, intensificando as trocas de mercadorias coloniais. Uma significativa revolta de escravos em engenhos próximos à cidade expôs as tensões sociais crescentes na colônia, resultando em violenta repressão das autoridades locais. A Câmara do Rio de Janeiro, em 1671, autorizou a construção de novos armazéns na área portuária, atendendo à crescente demanda comercial. As novas estruturas portuárias fortaleceram a posição estratégica da cidade, permitindo maior capacidade de armazenamento e distribuição de produtos no comércio colonial ultramarino. Em 1672, o Porto Carioca intensificou seu papel como entreposto estratégico para a exportação de couro proveniente da região do Prata. O crescente comércio de couro, utilizado na fabricação de utensílios e vestimentas, reafirmou a importância do Rio de Janeiro nas rotas comerciais do Atlântico Sul. A região de Campos dos Goitacazes, em 1673, tornou-se polo açucareiro significativo, com diversos engenhos suprindo demandas internas e exportações. Em 1673, o governador João da Silva e Souza estabeleceu as primeiras normas de limpeza urbana, proibindo o despejo de lixo nas ruas do Rio. O esgoto corria a céu aberto em valas nas ruas, conhecidas como tigres, que desaguavam na baía. Escravos carregavam dejetos em barris até o mar. Grandes chuvas causavam alagamentos nas ruas baixas da cidade, misturando lama e dejetos, criando focos de doenças e mau cheiro. Locais específicos foram designados para despejo de lixo, geralmente em áreas pantanosas afastadas do centro, onde escravos depositavam os resíduos diariamente. Em 1675, novas fortificações na Baía de Guanabara foram ordenadas pela coroa portuguesa, visando proteger o intenso comércio marítimo colonial. Expedições militares foram enviadas para o sul da colônia, enfrentando resistência dos guaranis e buscando consolidar o domínio português nas rotas comerciais platinas. Em 1677, a cultura do tabaco expandiu-se nos arredores do Rio de Janeiro, incentivada pela Câmara Municipal como nova fonte econômica. O tabaco tornou-se importante produto de exportação para a Europa e moeda de troca no comércio com a África, fortalecendo ainda mais a relevância do Porto Carioca. Dom Manuel Lobo, governador do Rio de Janeiro, fundou a Colônia do Sacramento em 1680, estabelecendo presença portuguesa no território disputado com espanhóis. Este estabelecimento intensificou as tensões fronteiriças no Cone Sul, mas fortaleceu o comércio de prata, consolidando a posição estratégica do Porto do Rio de Janeiro. No Terreiro do Carmo, atual Praça 15, concentravam-se as chamadas
mulheres de vida fácil, que atendiam principalmente marinheiros e comerciantes chegados dos navios mercantes. Em 1687, documentos registram reclamações da igreja ao governador sobre mulheres que se posicionavam próximas aos templos durante as missas e festividades religiosas. Autoridades coloniais estabeleceram áreas específicas para o meretrício, afastadas das residências familiares e próximas ao porto, visando controlar a atividade. Tavernas e casas de jogos próximas ao porto serviam como pontos de encontro, frequentadas por marinheiros, comerciantes e mulheres que viviam do meretrício. Em 1682, o Porto do Rio de Janeiro começou a receber volumes significativos de ouro das Minas Gerais, expandindo sua importância comercial. O metal precioso, crucial para financiar a expansão colonial, reforçou a posição do Rio de Janeiro como principal entreposto comercial do Império Português na América. Corsários espanhóis, em 1683, intensificaram ataques às embarcações portuguesas próximas ao Rio de Janeiro, contestando a ocupação de Sacramento. A coroa portuguesa respondeu reforçando as patrulhas marítimas para proteger as rotas comerciais e manter o fluxo de mercadorias no Atlântico Sul colonial. Em 1685, novas rotas terrestres e fluviais foram estabelecidas entre o Rio de Janeiro e o interior da colônia, ampliando as conexões comerciais. O desenvolvimento destas vias facilitou o transporte de produtos como açúcar, tabaco e ouro, consolidando o Rio de Janeiro como principal centro de distribuição colonial. Em 1687, o comércio de charque do sul da colônia expandiu-se significativamente para atender às crescentes necessidades do Rio de Janeiro. O Porto Carioca consolidou-se como o principal mercado consumidor de charque na colônia, abastecendo a população urbana em crescimento e os trabalhadores dos engenhos. Embora a transferência oficial da capital de Salvador para o Rio de Janeiro venha a ocorrer somente 63 anos mais tarde, já no ano de 1700, a cidade começa a se consolidar como o centro político e administrativo do Brasil. Sua localização estratégica na costa facilitava a defesa e o controle das fronteiras do território, além de ser o principal porto de escoamento das riquezas da colônia. O Rio de Janeiro avança. Então não perca os próximos episódios.